Possessive adjectives, adjetivos possessivos, e possessive pronouns, pronomes possessivos. Os adjetivos possessivos, eles vão concordar com o sujeito da mesma forma que os reflexivos que vimos na aula anterior. São eles: my significa meu, your significa seu, his, dele, her, dela, its, dele ou dela para animais e objetos, our, nosso, your, de vocês e deles. Bem simples, bem fáceis, sempre concordando com o sujeito. Se você tem na frase eu, I, automaticamente você preencheria com my. Se o sujeito da frase é you, você preencheria com your. Se o sujeito da frase é he, the teacher, Paul, John, você colocaria his. Correto? Muito fácil, né? Vamos ver alguns exemplos. My DVD player. Meu DVD player. Meu aparelho que vai tocar, fazer funcionar um DVD. His computer. O computador que pertence a ele. Terceiro exemplo. Our bedroom. Nosso quarto. Quarto exemplo. Your room. A tua sala. Quinto exemplo. Their printer. A impressora deles. Vamos ver com mais detalhes esse primeiro exemplo. My DVD player. O meu aparelho de DVD, que vai reproduzir DVDs. Um detalhe importante nos adjetivos possessivos, possessive adjectives, é que o adjetivo possessivo, ele vai preceder o substantivo. Então, nós temos aí na frasezinha, no exemplozinho, DVD player, que é o substantivo. E o possessivo, my, ele precede. Sempre vai ser desta forma. Se eu tiver uma segunda situação, por exemplo, irmã, sister, se eu vou dizer que a irmã é sua irmã, eu direi your sister. O possessivo your vai estar precedendo irmã, ficando your sister. Uma terceira situação, um carro. Se é o carro dele, veja bem, car é o substantivo, dele é o possessivo, ficaria his car, o carro dele. Possessivo antes, substantivo depois. Então, esse detalhe vocês devem guardar com muito cuidado. Sempre o adjetivo possessivo, ele vai preceder o substantivo. Não esquecendo também que o adjetivo possessivo, ele vai concordar com o sujeito. Esse é o processo, vai dar certo e você vai acertar qualquer exercício com esse procedimento. Exercício? Vamos fazer um detalhezinho com vocês. Vejam na tela. I like games. My cousin has a lot of games at home. Eu gosto de jogos. Meu primo tem muitos jogos em casa. Notem o seguinte detalhe. Sujeito, eu. O possessivo que concordou, meu. Eu gosto de jogos, o meu primo tem jogos em casa. Então, sempre, sempre, sempre você terá que concordar. O possessivo com o sujeito. Neste exemplo dado, nesse exemplo que você viu na tela, está bem claro. Eu, my. Se fosse you, você teria your. Se fosse ele, he, você teria his e assim por diante. Sempre, sempre, o adjetivo possessivo, ele vai concordar com o sujeito. Correto? Será que você será capaz de fazer um exercício agora? Vamos dar uma olhadinha. Olha na tela. Cynthia sings well. Cynthia canta bem. Her sister is a singer too. A irmã dela é uma cantora também. Cynthia sings well. Cynthia canta bem. Her sister is a singer too. A irmã dela é uma cantora também. Observou? Cynthia é uma garota. É ela. O pronome, aliás, o adjetivo possessivo que você vai colocar ali, tem que concordar com a Cynthia. Tendo que concordar com a Cynthia, nós temos ali her. Então, Cynthia canta a irmã dela, irmã da Cynthia, concordando her com Cynthia. Viram? Bem simples.
Então, você seguindo este processo, você vai acertar todos os exercícios, vai acertar todos os testes. Tenho certeza absoluta. Aí na tela você está vendo. Jeff is a very good student. Jeff é um estudante muito bom. Daí temos um espaçozinho. Grades are excellent. As notas, os graus que ele tira na escola são excelentes. Jeff is a very good student. Jeff é um estudante muito bom. Um espaçozinho. Grades are excellent. As notas são excelentes. Notem bem um detalhezinho. Nesse espaço, eu vou ter que colocar um adjetivo possessivo que vai concordar com Jeff. Jeff é ele. Sendo ele, nós vamos pegar o adjetivo possessivo his, ficando Jeff is a very good student. His grades are excellent. Beleza? Tranquilo. Então, sempre o procedimento vai ser esse. Você vai ter que dar uma olhadinha no substantivo. O espaço está antes, você usa o adjetivo possessivo. Dá uma olhadinha no sujeito. De acordo com o sujeito, você vai usar o adjetivo possessivo adequado, sempre concordando com o sujeito. Correto? Bem fácil, né? Vamos ver agora os pronomes possessivos, possessive pronouns. Eles são tão simples quanto os adjetivos possessivos. Vamos ver. Mine significa o meu. Yours, o seu. His, o dele. Hers, o dela. It's, o dele, o dela, para animais e objetos. Ours, o nosso. Yours, o de vocês. E their, o deles. Notou a diferença entre os pronomes possessivos e os adjetivos? Mine, vejam a grafia. M-I-N-E, o adjetivo possessivo my, apenas M-Y. Depois nós temos yours, com S. His é o mesmo, correto? Mesma grafia que o adjetivo. Hers, temos o Szinho. It's, não mudou nada. Ours, com o Szinho. Yours, com o S e theirs, com S. Um detalhe muito importante. Você viu que os adjetivos possessivos anteriormente, eles se colocavam, se posicionavam antes do substantivo. Já os pronomes possessivos vão estar posicionados após o substantivo, já que eles estão se referindo a um substantivo já citado na frase anteriormente. Então, grave bem, mantenha na sua mente. Adjetivo possessivo antes do substantivo. Pronome possessivo após, que vai estar se referindo a um substantivo já citado. É bastante simples, é bastante fácil e você vai conseguir fazer qualquer exercício. Vai conseguir realmente realizar qualquer situação em questão de possessivos. Observem o exemplo na tela. My computers are sold in Europe. Yours are sold only in United States. Significando, meus computadores são vendidos na Europa. Os seus são vendidos somente nos Estados Unidos. Meus computadores são vendidos na Europa. My computers. Yours, os seus, que está substituindo computadores que já foi citado anteriormente. Only in the United States, somente nos Estados Unidos. Observaram? Yours é o pronome possessivo. Ele está substituindo, evitando que você repita computadores novamente. Assim a frase fica mais adequada, fica mais limpa, fica mais apropriada. Conseguiram compreender? Vamos a mais um exemplo. Vejam na tela. Segundo exemplo. Your shoes are from Italy. Mine aren't. Significando, seus sapatos são da Itália, os meus não são. Your shoes are from Italy. Seus sapatos são da Itália. Sapatos é o substantivo, os seus sapatos. Adjetivo possessivo precedendo o substantivo sapatos. Mine aren't. Os meus não são. Mine, pronome possessivo que vai aonde? Ele vai após o substantivo shoes, correto? Os meus não são, evitando aquela repetição de
shoes novamente. Então, justamente, os pronomes possessivos, eles vão estar após o substantivo. Desta forma, evitando aquele tipo de repetição que não deixa a frase muito bonita, muito adequada, muito apropriada. Correto? Então, sempre, sempre, você vai destacar o substantivo, localizar o substantivo na sentença. Se tiver que colocar alguma coisa possessiva antes, você vai para o ativo possessivo, o adjetivo possessivo, sempre. Se tiver que colocar alguma coisa após, em relação a possessivo, você vai com o pronome possessivo. Alô, você? Estamos de volta. Agora vamos analisar um texto que está na íntegra na apostila, mas veremos aqui apenas o primeiro parágrafo. Vejam aí. O texto é Charlie Chaplin, a Comic Genius. Um texto bem interessante, bem tranquilo. Vamos ler. One of the most important and influential figures in the history of motion pictures, Charlie Chaplin, was perhaps the greatest comedian to have ever lived. He made his reputation in 1914 when, in his second film, Kid Out Racing at Venice, he introduced the world to the helpless little tramp with his smudged mustache, baggy trousers, and bowler hat. And twirling his cane, the tramp soon had cinema audience entranced. It was a fantastic creation, stirring up emotions, both happy and sad, and Chaplin played that classic role in more than 70 films during his career, earning him both a fortune and international fame. Vejam, lemos apenas o primeiro parágrafo. Você tem o texto na íntegra na sua apostila. Em inglês, é muito interessante observar o seguinte. Grande parte das palavras que você encontra num texto jornalístico ou num texto técnico são expressões cognatas, palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Palavras cognatas são aquelas que têm uma grafia semelhante ao correspondente em português. Por exemplo, palavrinha important em inglês, em português seria importante. Acrescentamos apenas o E. Palavra velocity é velocidade. Também são bastante semelhantes. Quanto mais técnico, quanto mais jornalístico for o texto, maior o número de cognatos. Mais fácil para nós lermos este texto, que vai ter um grande número de expressões que vêm do latim, assim como a língua portuguesa, a nossa língua, também virá do latim. Veja um detalhezinho. O primeiro exercício, ele pede que você localize alguns cognatos no texto. Vamos dar uma olhadinha. Olhem o texto aí na tela e vejam o exercício na sua apostila. Diz lá, localize no texto e transfira para os espaços correspondentes em inglês as expressões abaixo. Importante, história, comediante, fantástica e emoções. Se vocês derem uma olhadinha neste parágrafo, vão localizar o correspondente para importante, que é important. Vão achar o correspondente para história, que é history. Para comediante, que é comedian. Para fantástica, que é fantastic. Para emoções, que é emotions. É claro, grandes amigos, que nós não temos apenas estas 5 palavrinhas semelhantes em português ao português. Nós temos um número muito maior de cognatos, mas é apenas uma amostra. Num texto de jornal, num texto técnico de medicina, de informática, você vai encontrar um número bastante expressivo dessas palavras. Vamos agora ao segundo exercício. Dê uma olhadinha aí no seu material. Localize no texto as seguintes informações. O nome de um artista de cinema. Localize nome de um filme. Será que você é capaz de localizar essas duas informações? O nome do artista, Charlie Chaplin. Está no título, está no texto. E o nome do filme,
Kids Auto Race at Venice está destacado em itálico. Correto? Bem simples, né? Todos nós que moramos no Brasil, ou se morássemos no Japão, ou se morássemos na França, ou se morássemos em qualquer outro país em que exista uma influência grande da língua inglesa, somos obrigados, ou melhor, somos condicionados, recebemos uma grande quantidade de informações em língua inglesa. Desde a mais simples como hot dog, como love, como alguma coisa mais sofisticada, como workout, como layout. Mas que nós aprendemos no dia a dia uma quantidade muito grande de palavras, isto sem sombra de dúvida. Cada pessoa, independente de ter feito um curso de inglês, ele tem uma bagagem de pelo menos 200 palavras que ele conhece em língua inglesa. Se eu pedir para essa pessoa me dizer aonde que ele aprendeu, ele não vai lembrar. Ele foi aprendendo nas ruas, foi aprendendo de leituras, foi aprendendo de ouvindo por aí, correto? E essa informação é muito importante na compreensão de um texto. Nosso próximo exercício, ele apresenta 10 palavrinhas. São 10 palavrinhas que não são cognatas. Essas 10 palavrinhas estão aí no texto. E elas talvez façam parte das tuas 200, do teu universo de conhecimento da língua inglesa. Se você lembrar de 5, está ótimo, tá? Vamos dar uma olhadinha nelas. Vejam aí no seu material. Será que no seu universo, nas suas 200, você conhece a palavrinha when, have, world, happy, never, good, first, young, many, his? Ele pede que você faça a correspondência. Talvez você lembre que when é quando, que have é ter, que world é mundo, que happy é feliz, never, nunca, good, bom, first, primeiro, young, jovem, many, muitos, his, dele. Tranquilo, né? Se você lembrou de 5, está ótimo. Amigos, estes 3 exercícios, esses 3 procedimentos vão ajudá-lo e muito na compreensão de um texto. Tente resolver todos os exercícios aí da apostila. Você verá que são muito fáceis, muito tranquilos.